Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Iniciamos mais um culto de adoração ao nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versos 18 a 22. Lucas capítulo 9, versos 18 a 22. Estando ele orando à parte, acharam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Este é o Evangelho, meus irmãos. Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio, morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer ao nosso Deus neste momento. Curve a sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, como tua igreja, nós nos reunimos neste momento para exaltar, para glorificar o teu nome, porque o Senhor é digno. O Senhor, ó Deus, pela tua vontade santa, enviou o teu Filho Jesus para sofrer, morrer e ressuscitar, para que tivéssemos vida em seu nome. Bendito seja, ó Deus, o Senhor. Exaltado seja, ó Deus, o Senhor, por tão grande amor e por tão grande salvação efetuada através do teu Filho Jesus. Nós te bendizemos em nome do teu Filho amado. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino 57. Hino de número 57.
Tiago nos diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem dos céus, vem do nosso Deus. É Deus quem nos abençoa, nos dando das mais elementares coisas, como o sol, como fazendo fértil o nosso solo, como também as coisas mais complexas. Ele é o autor da vida, Ele é o dono da vida e nos concede a vida e a saúde dia a dia. O dinheiro pode comprar remédios, mas não pode comprar vida e saúde. É um dom exclusivo de Deus. Vamos, neste momento, abrir novamente nossa Bíblia. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versos 23 a 27. Agora faremos a leitura dos versos 23 a 27. Nos diz a palavra de Deus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns dos que há aqui dos que se encontram de alguma maneira passarão pela morte até que venha o reino de Deus. Vamos orar pedindo perdão ao nosso Deus por vezes que temos falhado como seus discípulos, por vezes que não temos testemunhado do Evangelho, por vezes que não temos vivido o Evangelho como discípulos de Cristo, por vezes que nos envergonhamos do Evangelho. Sim, isso acontece conosco. Curvemos as nossas cabeças e oremos. Pai, nós como seus discípulos, muitas vezes erramos, muitas vezes, ó Deus, deixamos de fazer a Tua vontade para fazer a nossa própria. Em nome de Cristo Jesus, nos achegamos à Tua santa presença, com os nossos corações pesarosos, com os nossos corações tristes, ó Deus, pelo nosso próprio pecado. Sabemos que o Senhor já providenciou toda provisão, o Senhor já providenciou, ó Deus, tudo o que é necessário para o nosso pecado, porque Cristo Jesus levou sobre si toda a culpa do nosso pecado. E nós, ó Deus, neste momento confessamos a Ti os nossos pecados, confessamos a Ti, ó Deus, tudo o que fizemos que é contra a Tua vontade. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores e clamamos, ó Pai, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Hino de número 299. Vamos orar este cântico. Hino de número 299.
Vamos meditar na palavra do nosso Deus? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho do Senhor Jesus, conforme narrou o evangelista João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versos 1 a 8. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Oremos mais uma vez. Bondoso Pai, nos achegamos mais uma vez diante de Ti com grande temor e reverência, porque não estamos diante apenas de um livro, estamos diante da Tua palavra. Nossos corações, ó Deus, tremem diante da Tua palavra e, portanto, nós clamamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos edifique. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, fale conosco. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Jesus aqui está com os seus discípulos na aldeia de Betânia. E ele está na casa de Simão o leproso. Simão já havia sido curado, mas ainda era conhecido como Simão o leproso. Simão provavelmente era pai ou cunhado de Lázaro. Provavelmente aqui Simão era alguém que tinha um parentesco, alguém próximo a Lázaro, Marta e Maria. Ou era pai dos três, ou era marido de uma das suas irmãs, ou era marido de Marta ou Maria. É bem provável, alguns autores consideram esta hipótese. E já havia acontecido a ressurreição de Lázaro. Lázaro já havia morrido, Cristo o ressuscitou, e aqui nós temos um banquete, um festival, um momento de gratidão ao Senhor Jesus por tão grande milagre, por tão grande feito. Ele havia ressuscitado a Lázaro, coisa que poucas vezes se viu na história de Israel ou na história da humanidade. Antes do Novo Testamento, pouquíssimas pessoas foram ressuscitadas. Durante este banquete, durante este jantar, Marta chega por detrás de Jesus. Ela quebra um vaso de alabastro, de nardo puro, e derrama sobre a cabeça de Jesus, e este óleo desce pelo seu corpo, e ela passa esse óleo por todo o seu corpo, e também pelos seus pés, e ela enxuga os seus pés ali com o seu cabelo. E a ideia é que não apenas os seus pés, mas todo o corpo de Jesus foi enxugado por ela com
os seus cabelos. E um dos seus discípulos, Judas, vendo aquela situação, ele repreende aquela mulher, repreende a Marta e diz: olha, este perfume poderia ter sido vendido por 300 denários, ou seja, era algo preciosíssimo, porque não se produzia em Israel, era algo vindo de fora, portanto, uma especiaria importada, e por isso o seu alto valor. Ela custava o equivalente a 300 dias de trabalho, quase o salário de um ano de um trabalhador em Israel. E ele repreende a mulher, e de repente Jesus sai em sua defesa, dizendo que o que ela havia feito repercutiria mais adiante. Judas, meus amados irmãos, estava ao lado de Jesus o tempo todo. Temos aqui nesta mesa aproximadamente 15 pessoas. Nós temos Jesus, os 12 apóstolos, Lázaro e também a Simão. Não era permitido a Marta sequer estar naquele ambiente. Não era permitido a ela mostrar os seus cabelos, e ela fez tudo isso em adoração ao Senhor Jesus. E Judas, que estava o tempo todo com o Senhor Jesus, Judas que vinha caminhando desde o início do ministério terreno do Senhor Jesus, e aqui estamos já na reta final do seu ministério terreno. Nós estamos aqui caminhando para a última ceia, e posteriormente Cristo seria traído e morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Judas estava todo o tempo com Jesus, estava com os discípulos de Jesus, era contado como discípulo de Jesus, mas na verdade não era. Nós estamos vivendo tempos onde parecer algo é muito mais importante do que ser algo. Por exemplo, eu gosto muito de tecnologia e eu sou um entusiasta na área de tecnologia. E quando nós falamos a respeito de celulares, provavelmente você está me vendo através de um celular. Acredito que quase 100% das câmeras de celular, elas são programadas para embelezamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que as câmeras, elas são programadas para tirar uma foto de maneira que você pareça mais bonito. Me lembro quando surgiram as câmeras digitais. Me lembro quando surgiram as câmeras de celular. Aquelas fotos de baixíssima qualidade. Hoje, há celulares com câmeras acima de 100 megapixels. E praticamente 100% dos celulares vêm com embelezamento, para fazer você se parecer bonito, para fazer você se parecer mais bonito. Estamos em época de pandemia e praticamente todos os setores da economia foram afetados, praticamente todas as empresas foram afetadas. As menos afetadas, empresas de cosmético, empresas de produtos de beleza, algumas das menos afetadas. Aliás, algumas até cresceram nesse período. As pessoas não estão preocupadas em ser, estão preocupadas em parecer algo. Nós queremos uma roupa que nos faça parecer mais magro. Nós queremos uma câmera de celular que nos faça parecer mais bonitos. Nós queremos um cosmético que nos faça parecer alguém mais apresentável. Nós não queremos o sacrifício de fazermos exercícios, de nos alimentarmos corretamente. Nós não queremos isso. Nós queremos apenas parecer, não queremos ser. Judas andou com Jesus e ele se parecia com um discípulo de Jesus, mas ele de fato não era. Ele era um falso discípulo.
E ele de tal forma dissimulou para com os demais colegas, ele de tal forma enganou os demais colegas, que posteriormente, quando na ceia, Jesus disse: um de vocês vai me trair. Um a um os discípulos perguntaram: Senhor, seria eu, seria eu, seria eu? Judas dissimulou por 3 anos, fingindo ser discípulo de Jesus. Mas na verdade, era um falso discípulo. E nós vamos pensar nesta noite exatamente sobre isso, o falso discípulo. Porque Judas era um falso discípulo? O texto nos mostra algumas características ou algumas informações que nos mostram que Judas era um falso discípulo. A primeira informação que nós temos aqui no texto, que nos diz que Judas era um falso discípulo, ele tinha sua própria missão. Judas tinha a sua própria missão. Perceba, Judas estava há cerca de 3 anos, caminhando com o Senhor Jesus, cerca de 3 anos ali aprendendo juntamente com os outros discípulos, não tão próximo quanto Pedro, Tiago e João, mas estava sempre próximo do Senhor Jesus, aprendendo, ouvindo a respeito da sua missão, ouvindo a respeito da sua pregação. E o texto nos informa, João nos diz: Judas não estava preocupado com a missão de Cristo. Judas não estava preocupado com os pobres. Judas estava preocupado com o dinheiro da bolsa, porque ele pegava do dinheiro. Porque Judas tinha sua própria missão. Judas não trabalhava em prol da missão de Cristo, em prol do desenvolvimento da missão de Cristo. Ele estava envolvido com a sua própria missão. Quando nós estudamos missões, quando estudamos missiologia, nós percebemos que a igreja, nós cristãos, nós não temos a nossa própria missão. Nós não recebemos de Cristo uma missão. A missão é do próprio Cristo. É Cristo quem salva o pecador. É Cristo quem retira o pecador das trevas. É Cristo quem tira o homem das trevas e o leva para a luz. A salvação é uma obra exclusiva de Cristo, portanto, a missão de salvar o homem, a missão de salvar a humanidade é a missão do Filho de Deus, é a missão de Cristo. O que a Bíblia nos diz é que nós temos uma comissão, nós somos comissionados por Cristo a ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa missão como cristãos é a missão de Cristo, é cumprir a missão de Cristo, enviados para pregar o Evangelho, enviados para pregar a Cristo. Nós somos enviados para mostrar Cristo ao mundo, nós somos enviados para viver Cristo Jesus, para que as pessoas vejam através de nós as obras de Cristo e sejam salvas. Percebemos que os discípulos estavam ouvindo, os discípulos estavam de fato inteirados, os discípulos estavam comprometidos com esta obra. Mas o texto nos diz que Judas estava preocupado com o dinheiro. Há uma teoria que diz que Judas era dos zelotes. Zelotes, na verdade, era mais um partido político, era um partido radical, que pregava a libertação de Israel através da guerra, através da força. Então, esse grupo pregava que os israelitas deveriam se unir e lutar contra o Império Romano. Lembrando que, na época de Jesus, Israel era uma colônia do Império Romano.
Israel estava sob o domínio do Império Romano. Então, Judas fazia parte desse partido político. Ele estava ali ao lado de Cristo, caminhando com Cristo, mas fazia parte, segundo essa teoria, deste partido político. E segundo essa mesma teoria, Judas ele teria traído Jesus não apenas pelas 30 moedas de prata, não apenas pelo dinheiro, mas ele teria ele queria forçar a Jesus a se assumir como o Messias, e na verdade essa esperança não era apenas a esperança de Judas, mas de todo Israel, que o Messias viesse, se tornasse um rei assim como Davi, e lutasse as guerras de Israel, que o Messias viesse e libertasse a Israel de sua opressão política. Então, segundo essa teoria, Judas teria traído Jesus para, naquele momento de prisão, naquele momento de aperto, ele tomar uma decisão e liderar Israel contra os romanos. Independentemente de qual seja a motivação de Judas, uma motivação política, obrigar a Jesus a libertar a Israel da opressão do Império Romano, ou ainda uma opressão mais mesquinha, apenas enriquecer-se, apenas dinheiro. Perceba que há uma discrepância muito grande entre a missão de Jesus e a missão de Judas, entre as intenções de Jesus e as intenções de Judas. Nem sempre, nosso coração concorda com Deus. É fato. Nós não somos Deus. Por isso que o Senhor nos diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Em muitas vezes nós vemos servos de Deus discordando de Deus. Profeta Jonas, Pedro, entre tantos outros discípulos discordaram de Jesus. E muitas vezes nós mesmos discordamos de Cristo Jesus. Porque nós não somos Deus. A nossa mentalidade, o nosso pensamento é diferente do pensamento de Deus. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de tudo, e Ele tem todo o poder em suas mãos. Nós não. Nós somos finitos, nós somos limitados. Deus não. Portanto, nós nos enganamos muitas vezes, Ele não. E em muitos momentos, nosso coração, nosso pensamento, nossa verdade ou nossa vontade se diverge da vontade de Deus. Mas devemos fazer assim como Pedro fez. Pedro havia pescado a noite inteira e não havia pegado um único peixe sequer. E quando voltou para a praia, Cristo Jesus estava ali e ele subiu no barco. Ele pregou para as multidões sobre o barco de Pedro. E de repente ele olha para aquele discípulo e diz: lance as redes. E Pedro, como um pescador mais experiente, provavelmente mais velho que Jesus, como um pescador experiente, já havia estado no melhor lugar para se pescar, no melhor horário para se pescar, e não havia pegado um único peixe. E Pedro manifesta então a sua posição: Senhor, nós já pescamos a noite inteira e não pegamos um peixe sequer. Esse não é o melhor lugar, não é o melhor momento, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é: só vou lançar as redes porque o Senhor está dizendo. Não é o melhor lugar e não é o melhor horário. E ele lançou as redes e teve a maior pescaria de sua vida. Discordar de Deus é natural porque somos humanos. A grande questão é submetermos a palavra dele, submetermos à vontade santa dele, entender que a missão não é nossa, a missão é do Senhor.
ele tem todo o direito de determinar as diretrizes, ele tem todo o direito de estabelecer os planos, ele tem todo o direito de dar as ordens, porque a missão não é nossa, a missão é dele. Como igreja, nós devemos entender, a missão não é nossa, a missão é de Cristo. Nós somos comissionados. Por isso que Paulo diz, de Deus nós somos cooperadores, nós cooperamos com a missão de Cristo, nós cooperamos com Deus na missão de salvar a humanidade. Somos apenas cooperadores. Cada um de nós tem o seu próprio plano. Cada um de nós, aqui na terra, tem o seu próprio plano, tem a sua própria missão. Isso não é errado. Nesse sentido, de ter uma missão, de ter uma empresa, de ter um trabalho, ter ambições aqui na terra, não é errado de forma alguma. Eu tenho a ambição de comprar um carro, de comprar uma casa, comprar uma moto, de comprar um apartamento, de me aposentar. Essa não é a questão. A questão é quando a nossa missão se conflita com a missão de Cristo. Quando a nossa missão pessoal é maior do que a missão de Cristo. Quando a nossa missão pessoal nos impede de cumprir a missão de Cristo, de cumprir a comissão que recebemos. Essa é a grande questão. Devemos nos submeter a Ele em todo o tempo. Ainda que não concordemos, ainda que não entendamos, Deus é eterno. Jamais vamos compreendê-lo na sua plenitude, mas aquilo que Deus quer que nós conheçamos a respeito dele, Ele nos revelou através da sua palavra. Portanto, meus irmãos, sejamos diferentes de Judas, sejamos verdadeiros discípulos, que todos os nossos objetivos, que todas as nossas missões pessoais estejam abaixo da nossa comissão, estejam abaixo da missão de Cristo, estejam abaixo das nossas responsabilidades como discípulos. Judas era um falso discípulo, porque ele tinha sua própria missão. E Judas era um falso discípulo também, porque semeava discórdia. Judas era um falso discípulo, porque semeava discórdia. Este mesmo texto, ele aparece nos evangelhos sinóticos em Mateus e também em Lucas. Se nós olharmos ali o texto, os três textos, se nós pegarmos os três textos e o combinarmos, nós vamos perceber que Judas, ele se levantou contra Marta e ele levou após ele os 11 demais discípulos. Por causa de Judas, todos os discípulos se levantaram contra Marta. Ele levantou discórdia no meio dos discípulos. Ele levantou discórdia no meio do povo de Deus. A palavra do Senhor e o próprio Senhor Jesus nos diz, através da parábola do semeador, ou através da parábola do joio e do trigo, perdão, que enquanto o Senhor dormia, veio Satanás e semeou joio no meio do trigo. E de repente os servos daquele senhor chegaram e disseram: olha, Senhor, o inimigo veio e semeou joio no meio do trigo, quer que nós arranquemos tudo? E ele disse: não, porque vocês vão prejudicar o trigo. Vamos esperar que ele cresça e então nós vamos arrancá-lo. Por quê? Porque enquanto eles estão crescendo, joio e trigo parecem a mesma coisa.
enquanto estão em desenvolvimento, não há como diferenciar o joio do trigo. Crescem, o trigo frutifica, o joio não. As obras do servo de Deus são diferentes das obras daqueles que simplesmente estão na igreja, daqueles que simplesmente se parecem cristãos. Já se passou o tempo de nos iludirmos em pensar que todas as pessoas que estão na igreja são de fato cristãs. Já passou do tempo de nos iludirmos com o falso desejo ou com o desejo simplório de que todas as pessoas que se declaram cristãs são de fato, de que todas as pessoas que se declaram cristãs realmente estão interessadas na glória de Deus, de que realmente todas aquelas pessoas que se declaram cristãs, elas entregaram a sua vida a Deus. Não. A igreja militante, que é a igreja antes da vinda de Cristo, que é a igreja aqui na terra, ela sempre enfrentou e sempre vai enfrentar problemas com falsos discípulos. Se nós olharmos para trás, se nós olharmos para a história, nós vamos ver especialmente nos concílios ecumênicos, que foram importantes para o pensamento teológico da igreja hoje, foram importantes para a sistematização de doutrinas, o estabelecimento para que várias doutrinas fossem pensadas de maneira mais atenta pela igreja. Geralmente esses concílios eram causados por pessoas que causavam desordem, por falsos discípulos, pessoas que semeavam os seus próprios pensamentos, pessoas que buscavam a sua própria glória e não a glória de Deus. Em muitos momentos da história, a igreja esteve dividida porque homens se levantaram não com o desejo de promover a glória de Deus, mas de promover a sua própria glória. Homens se levantaram não com o desejo de fazer Deus conhecido, mas de fazerem a si mesmo conhecidos. A igreja esteve dividida em muitos tempos. A igreja esteve dividida durante muitos séculos ou milênios. Porque não podemos dizer que a igreja não esteja dividida hoje. Quantas pessoas nós vemos causando divisões, não pensando na glória do Senhor, mas pensando na sua própria glória. Não sou contra uma pessoa, minha opinião pessoal, não sou contra alguém de pensamento nobre, abrir um templo, pregar o evangelho. Não. Mas agora, eis a questão: qual é a motivação? Quando a nossa motivação é a glória de Cristo, o reino de Deus, ele se une, o reino de Deus cresce. Quando a nossa intenção é a nossa glória pessoal, nós acabamos dividindo o reino de Deus, e é isso o que a história nos mostra. Em todo o tempo, em todo momento em que alguém se levantou para anunciar, para pregar, para falar do evangelho, não para promover a glória de Deus, mas para promover a glória pessoal, em todas essas vezes houve divisão, em todas essas vezes a discórdia foi semeada na igreja. O Espírito Santo, o Espírito de Deus não é espírito de discórdia, pelo contrário, é espírito de união. Não estou dizendo que não tenhamos pensamentos diferentes, não, temos sim. Eu posso dizer que penso diferente de muitos de vocês. Posso dizer que penso diferente da minha mãe, da minha esposa, em muitas áreas. E digo essas pessoas porque são as pessoas mais próximas a mim. Pensar diferente é uma coisa. Semear a discórdia por mesquinharia, por orgulho ou por egoísmo é algo totalmente diferente.
Judas não expressou um pensamento. Judas, ele semeou divisão e discórdia no colégio apostólico, no seio da igreja da época. Deus nos desafia, irmãos, a colocarmos os nossos próprios corações, os nossos próprios planos em segundo plano. Nossas opiniões, elas não podem machucar as pessoas. É claro que quando temos que falar uma verdade para alguém, até mesmo para falar a verdade, se tem uma maneira certa de falar. Se precisamos falar algo com alguém, vamos falar da maneira certa, para que, como se diz, o remendo não fique pior. Devemos sempre falar a verdade, devemos sempre viver a verdade. E a verdade, geralmente ela causa união e não divisão. Somos confrontados pela palavra de Deus nesta noite a sermos agregadores, não divisões, não dividir, a não machucar as pessoas. É isso o que um verdadeiro discípulo faz. Ele agrega, ele não divide. Judas era um falso discípulo porque tinha a sua própria missão e colocou a sua missão acima da missão de Cristo. Judas era um falso discípulo porque semeava discórdia. E em terceiro lugar, Judas era um falso discípulo porque desestimulava a fé alheia. Judas desestimulava a fé alheia. Perceba, Marta, grata a Deus, porque Cristo havia ressuscitado o seu irmão. Ela estava grata porque entendia que estava salva através de Jesus. Não sabemos se Simão era seu pai, se era seu marido, se era seu cunhado, enfim. Simão era algo próximo e também havia sido abençoado por Jesus. Num momento de tamanha alegria, num momento de imensa gratidão, ela se humilha, ela vai até Cristo Jesus, no meio de 15 homens, de cerca de 15 homens, pode ser que houvesse mais, mas num contexto onde ela sequer poderia adentrar aquele salão. Ela chega até Jesus, ela quebra aquele vaso, derrama sobre ele todo aquele bálsamo precioso, ou seja, o que uma pessoa gastaria cerca de 1 ano para comprar, sem gastar em mais nada, era praticamente o salário de 1 ano de um trabalhador judeu. Ela quebra aquele vaso sobre os cabelos de Jesus, derrama aquele nardo precioso sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo, sobre os seus pés. Ela descobre a sua cabeça, ela tira o véu da sua cabeça, num sinal também de humilhação, e começa a enxugar a Jesus. Ela começa a enxugar a Jesus ali, da cabeça aos pés. A maneira como nós vemos aqui o texto, especialmente o verso de número 7, quando Jesus fala, Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. A maneira como o texto aqui na nossa língua portuguesa está composto, nos dá a ideia de que possivelmente sobrou um pouco daquele nardo, sobrou um pouco daquele óleo precioso, daquele perfume caríssimo. E no momento em que Jesus fosse morto, ou poucos dias depois, quando Jesus fosse morto, então ele seria embalsamado com aquele resto de óleo, ou com aquele perfume. Mas a maneira como o texto grego está composto nos dá uma ideia um pouco além, nos dá a ideia de que aquele momento seria guardado
não o óleo, mas aquele momento em que Marta ungiu a Cristo Jesus, aquele momento seria guardado para sempre na sua memória e no seu coração. Há uma teoria que diz que Marta, e de fato Marta e os discípulos sabiam, como lemos antes na liturgia do nosso culto, Cristo Jesus dizia abertamente para os seus discípulos que ele morreria e ressuscitaria. Marta sabia que o momento em que Jesus seria morto estava próximo. E o que ela não sabia era se teria uma outra oportunidade de embalsamar o corpo de Jesus. Então, quando ela vê Jesus ali na sua casa, num gesto de adoração e também num gesto profético, ela derrama sobre Jesus aquele nardo, aquele óleo que valia sim uma fortuna. Derramou sobre ele num gesto profético. E certamente um ato de fé. E o que ela ouve de Judas? Tolice, exagero, besteira. Teria sido muito mais proveitoso se você tivesse vendido este óleo, vendido este perfume e dado dinheiro aos pobres. Perceba um ato de gratidão daquela mulher, um ato de fé. Ela deu algo preciosíssimo. Nos nossos dias, certamente, não digo que compraria um carro novo, mas certamente compraria um carro popular em bom estado. E qual a palavra de Judas? Você não devia ter feito isso. Você cometeu um grande erro. Você deveria ter dado esse dinheiro para que pudéssemos ajudar os pobres. Aquele ato feito com tanto amor, a gratidão expressada num nível jamais visto. Ela não apenas gastou aquele nardo caríssimo, mas ela se humilhou entrando num salão onde não deveria estar, descobrindo os seus cabelos e enxugando o corpo de um homem com ele. Ao invés de olhar e dizer, olha que gesto lindo, jamais vi tamanha fé. Mas ao invés de elogiá-la, ao invés de incentivá-la, Judas critica a sua atitude. Um verdadeiro discípulo, ele estimula a fé alheia. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele é chamado também para estimular a fé um do outro. Nós não estamos sozinhos. Nós somos um único corpo que deve cooperar, que deve zelar, que deve cuidar uns dos outros. Maltratar uns aos outros não é algo para os discípulos de Cristo. Nós devemos amar uns aos outros, nós devemos estimular uns aos outros. E aliás, o próprio Cristo disse, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Não porque vocês falam bonito, não porque vocês vivem do Evangelho, porque vocês andam por aí falando do Evangelho. Não, vocês serão conhecidos como meus discípulos por causa do amor uns para com os outros. É por causa da maneira como amamos uns aos outros que o próprio Cristo disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos. Judas aqui, ele demonstra muito mais amor pelo dinheiro, amor pelos seus planos pessoais, do que amor por aquela mulher. Devemos amar uns aos outros, estimular uns aos outros a fé. As situações da vida
já nos levam a fraquejar em muitos momentos. Há situações que enfrentamos que nos levam a questionar a nossa própria fé. Não conheço um cristão que não tenha passado por uma crise existencial. Até mesmo João Batista, que Cristo Jesus disse que foi o maior homem de todos os tempos, passou por uma crise de fé, passou por uma crise existencial. Nenhum de nós está livre. Imagine ter ao seu lado uma pessoa como Judas, um falso discípulo, no momento em que você está frágil, no momento em que você está questionando a sua própria fé. O nosso grande desafio como discípulos é amar, cuidar e estimular uns aos outros a continuar na nossa caminhada. A caminhada cristã, ela é árdua. Cristo Jesus mesmo disse que o caminho é estreito. Cristo Jesus mesmo nos avisou a respeito das grandes lutas e dificuldades da nossa caminhada. E ainda falsos discípulos ao nosso lado, nos criticando por causa de atitudes sinceras. Sim, é difícil. Mas perceba, Cristo Jesus saiu em defesa de Marta. E Cristo Jesus, Ele sempre sai em nosso socorro. Ele nunca nos abandona. Nós podemos ser abandonados até mesmo pela igreja. Podemos ser criticados e perseguidos até mesmo pela igreja, mas nunca seremos abandonados por Cristo. A sua promessa é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a sua promessa. Essa é a promessa de Cristo para mim e para você. Ele já deu a sua vida por nós. Ele já morreu e ressuscitou para nos dar a salvação eterna. O que precisamos fazer é tão somente crer nele como nosso Senhor e Salvador e aceitar o seu sacrifício sobre nós. A partir daí nos tornamos discípulos, colocando a sua missão acima de nós e cuidando uns dos outros como um corpo. Embora muitos, somos um só corpo. Embora a igreja cristã ela seja dividida em várias denominações, somos um só corpo. Somos uma só igreja. A igreja ela tem denominações aqui. Na volta de Cristo não haverá isso. Todos somos filhos de Deus a partir da morte e ressurreição de Cristo. Então, meus amados irmãos, esse é o nosso desafio. A sermos diferentes de Judas. Judas era um falso discípulo. A palavra de Deus nos convoca a sermos verdadeiros discípulos. Por que Judas era um falso discípulo? Porque ele tinha a sua própria missão. Ele colocava os seus próprios objetivos acima dos objetivos de Cristo, acima da missão de Cristo. Judas, ele era um falso discípulo porque semeava discórdia no seio da igreja. Porque ele semeava discórdia entre os apóstolos. E Judas também era um falso discípulo porque desestimulava a fé dos outros. Deus nos convoca a repensarmos a nossa vida a cada instante. Temos colocado os nossos objetivos pessoais acima da nossa missão de cristãos? Acima da nossa missão como filhos de Deus? A nossa missão é a missão de Cristo. Podemos concordar ou discordar de aspectos dessa missão, mas devemos obedecer. Somos chamados para semear não a discórdia, mas semearmos o amor e a união. E somos chamados também, meus amados, a estimular a fé uns dos outros, a estimular o crescimento uns dos outros. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cumprir a nossa missão, que é a missão de Cristo. Vamos orar? Bondoso Pai, nós exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor nos amou.
Obrigado porque o Senhor nos escolheu para sermos teus filhos e teus discípulos. Que, diferentemente de Judas, possamos acrescentar ao reino. Que, diferentemente de Judas, possamos agregar, ó Deus, a tua igreja e ser bênção na igreja e na nossa sociedade. Que o mundo possa ver em nós, verdadeiramente, Cristo Jesus. É em nome do teu Filho amado que nós oramos. Também, ó Deus, oramos neste momento e de maneira particular, eu te agradeço por 11 anos de casado que o Senhor me concedeu essa semana. Que o Senhor continue a abençoar a minha vida, abençoar, ó Deus, a vida da minha esposa. Que o Senhor continue a derramar sobre nós, ó Deus, a tua graça e a tua bênção. Também te louvamos, ó Deus, e suplicamos pela vida dos nossos amados amigos e irmãos que estão enfermos e pedem as nossas orações. Nós te adoramos, ó Deus, pelo teu imenso amor e rogamos que o Senhor nos dê uma semana abençoada na tua presença. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. A todos que nos acompanham nessa noite, fica aqui o nosso abraço e a nossa gratidão. A nossa oração é que Deus abençoe a sua vida, que a palavra de Deus edifique a sua vida e que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Não consigo ver todos quantos estão aqui conosco, mas fica aqui a nossa oração e o nosso desejo que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua semana. Não vou me delongar mais porque o celular já disse que eu tenho pouquíssimos minutos, pode acabar a qualquer momento. Mas enfim, nosso grande abraço a todos vocês e que Deus te abençoe.